Olá, pessoal. Eu sou a professora Nara Sade e vou estar com vocês nesse módulo maravilhoso de instrumentos e avaliações em POT aplicados à gestão de pessoas e seleção de pessoal. Então, a gente vai falar de um universo gigantesco, né? Que é como é que a gente mede, que instrumentos que a gente usa, que ferramentas que a gente usa para avaliar, para mensurar pessoas nesse contexto de gestão de pessoas, mais especificamente aplicadas aí à seleção de pessoal. Bom, eu vou compartilhar com vocês aqui uma tela, essa é a nossa primeira aula. Vocês vão ter algumas aulas gravadas para assistirem antes do módulo, para a gente fazer esse trabalho prévio de, principalmente, sintonizar, balizar alguns conhecimentos, ok? Então, vou compartilhar com vocês uma tela, alguns slides, para ir me ajudando aqui, nos tópicos que nós vamos tratar. E o primeiro tópico que a gente vai tratar é uma introdução ao cenário do mundo do trabalho e os seus desafios. Bom, vocês estão aqui numa especialização de psicologia das organizações do trabalho. Provavelmente, possivelmente, vocês ouviram em outros módulos um pouco sobre o que é o mundo do trabalho, como o mundo do trabalho muda, né? O impacto do trabalho na vida humana, como isso muda, tem mudado ao longo dos anos, dos tempos, né? Dos séculos, das décadas. Então, é um universo, a gente tem muita história para contar sobre os principais desafios, mudanças do mundo do trabalho. E uma coisa que eu quero deixar bem claro, gente, é que todas essas mudanças têm um impacto muito importante na vida humana. Quando uma profissão é extinta, a gente tem um impacto muito grande na vida daqueles trabalhadores. Ou quando uma forma de trabalho muda, na pandemia, né, a gente mudou, todo mundo foi trabalhar em casa, como isso impactou a vida humana, né? De forma, às vezes, que a gente nem consegue se dar conta ainda do tamanho que foi da mudança de paradigma. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. O mundo do trabalho, ele impacta de forma muito significativa a vida de muitos seres humanos. E aí a gente vai começar falando, né? Vou trazer aqui uma referência muito legal para vocês, um capítulo do livro que é um dos livros mais utilizados para estudar a POT. E nesse capítulo, né, o nome é Mundo do Trabalho, Construção Histórica e Desafios Contemporâneos. Ele está no livro Psicologia e Organizações de Trabalho no Brasil. Bom, a origem do termo trabalho, muita gente fala sobre isso, né? Esse termo vem do latim tripalium, é um termo, significa um instrumento relacionado à tortura. E a gente vê que o trabalho, muitas vezes, ele é associado ao sofrimento. Será que ele deve ser sempre associado ao sofrimento? O trabalho, ele é objeto de múltiplas e ambígua atribuição de significados e sentidos. Algumas pessoas se sentem muito motivadas pelo seu trabalho, outras sentem que um trabalho é um mal necessário. Então, subjetivamente, né, a gente enxerga o trabalho de formas diferentes. Cada um tem uma relação com esse termo, com o que isso significa na vida humana, né? Com o que é esse simbólico, né? O quanto ele ocupa a nossa vida. E eu gosto de contar um mito, que é um mito de Sísifo, do trabalho sem sentido. É um mito que vem da mitologia grega. Sísifo, ele foi condenado por Zeus a fazer um trabalho sem sentido. Todos os dias ele rolava uma pedra para o pico, né, para o topo de uma montanha, e ao chegar lá, no final do dia, a pedra rolava de novo, e ele tinha que voltar para o comecinho, lá para o pé da montanha, e começar tudo novamente no outro dia. E eu gosto muito dessa mitologia, né, dessa história, e a mitologia tem uma forma muito legal de trazer essas representações simbólicas para a gente, porque olha só, trabalho sem sentido é castigo. Tudo que você faz que não tem um objetivo, que não faz sentido para a sua vida ou para outra vida, ele é um castigo. Então, o ser humano ele foi feito para trabalhar trazendo, gerando sentido. O trabalho, ele tem que ser um gerador de sentido para a vida humana, senão ele se transforma em uma tortura.
Bom, na antiguidade clássica, né, Platão, Aristóteles, eles exaltavam a ociosidade. Eles valorizavam apenas atividades políticas e referiam-se ao trabalho como uma atividade inferior. Eles diziam que as profissões mecânicas, aquelas que exigem, né, mais do corpo, elas limitavam a intelectualidade. E ainda que as especulações mercantis, que eram a atividade de vendas e trocas, né, elas degradavam eticamente. Ou seja, né, profissão que exige só do corpo, te limita intelectualmente, e essas especulações mercantis podem degradar a sua ética. Ou seja, os gregos não tinham uma visão muito interessante sobre o trabalho. O trabalho era reservado para escravos, mulheres, mas os homens gostavam da ociosidade e da atividade política. Só porque isso é a forma de uma cultura enxergar o trabalho. E ele foi visto de formas muito diferentes ao longo da humanidade. A gente sabe que os fenícios, os persas trabalhavam muito com as trocas, né? Com o mercado, com as vendas. Já outros povos se dedicavam muito a atividades artesanais. Então, como é que a gente tem visto, né? Hoje, na história da humanidade, ao longo da história da humanidade, a gente mudou a forma de ver. E como é que hoje a gente tem visto as relações de trabalho? Bom, na atualidade, existem algumas linhas que falam sobre o trabalho, principalmente como, primeiro, diversidade de modo de produzir, ou seja, hoje o trabalho ele acontece de forma diversa. Não é só trocas, né, no mercado ou vendas, não é só trabalho braçal, não é só trabalho dessa parte agrícola, né? Plantar, colher, tem um monte de coisa. E tudo isso que eu falei ainda existe e muito mais formas de se produzir. Então, hoje existe uma diversidade, uma variedade de produção. O que mais? Hoje existe uma grande diversidade de profissões. As pessoas podem entrar em diferentes carreiras, em diferentes profissões. Existe ainda uma flexibilização e uma desfiliação no que tange a carreiras, né? A gente chama de carreira proteana. Eu sou professora, eu sou diretora de pessoas numa empresa de tecnologia, eu posso também ser consultora, ou eu gosto também de cantar, então eu quero ser compositora, eu posso ser tudo isso. Então, hoje em dia, existe uma flexibilização maior nas carreiras. Além disso, a gente transitou, né? A gente fez uma transição do industriamentalismo, né? Vou tomar liberdade para criar essa palavra, para o informacionismo. Antes, né, há uns anos atrás, muito, né, a maior massa de emprego estava nas indústrias. Hoje, o que é mais valorizado não é a mão de obra, é a informação. Então, até esse termo mão de obra, ele vem muito do pegar, do fazer com as mãos. E a gente tem trabalhado de uma forma cada vez menos mecânica e mais informacional. Eu vou utilizar o que eu aprendi, o que eu sei. Bom, além disso, a gente reconhece que o trabalho está implicado no nosso processo de construção de identidade. O que eu faço, né, a forma de eu ser útil para o mundo vai me apoiar em quem eu sou, vai construir a pessoa que eu sou. Então, gente, hoje em dia esse é o cenário do mundo do trabalho. É claro que nós estamos falando de um cenário muito diverso. Eu não posso comparar, né, o mundo do trabalho em um país desenvolvido com um país que tem pouquíssimas oportunidades de emprego e de trabalho, de empreendedorismo. Então, além disso, né, tem territórios diferentes, culturas diferentes, pessoas diferentes, então é muito diverso. Eu não posso dizer assim, existem muitos empregos, ponto final. Existem muitos empregos para algumas áreas, para as outras áreas menos. Ou o trabalho é muito cansativo. Para algumas áreas sim, outras não, algumas carreiras sim, outras não, para algumas pessoas sim, outras não. Então eu não posso ser taxativa em relação ao mundo do trabalho, porque ele é um mundo muito plural, muito diverso. E a psicologia organizacional, ela é
a linha da psicologia que ela é aplicada, ela vem da psicologia social e ela se ocupa dessas questões que envolvem as pessoas dentro das organizações ou dentro do mundo do trabalho. Então, eu gosto de dizer que a POT ela é uma ferramenta da sociedade para enfrentar a transição pela qual passa o mundo. Então, é uma ferramenta que a gente tem para apoiar as pessoas a se adaptarem a todas as mudanças no mundo do trabalho. Muito importante, então, a gente entender esse contexto diverso, múltiplo, que é o mundo do trabalho, para a gente conseguir atuar nele. E eu queria, né, para fechar a nossa fala sobre o mundo do trabalho, trazer aqui um trechinho, uma fala do presidente e CEO da Advent Health, que falou um pouquinho sobre algumas tendências de capital humano pós-pandemia. Então, veio num relatório da Deloitte, que vem todos os anos, sobre tendências de gestão de pessoas, de capital humano, e o Terry Shaw diz o seguinte: no início da pandemia da Covid-19, todos pensávamos que terminaria em 6 meses se pudéssemos aguentar firmes. Mas o que se tornou muito verdadeiro, muito rapidamente, foi que esse não é um caminho curto, é um caminho longo e que teríamos que repensar fundamentalmente o que significa trabalho, onde o trabalho é feito e como conduzimos o trabalho em um ambiente diferente. Olha que interessante. Eu achei essa citação muito profunda, porque no advento, né, dessa pandemia do Covid-19, primeira coisa, todos nós estávamos aí cara a cara com uma sensação de fragilidade muito grande. Nós estávamos vendo nossas vidas e a vida dos nossos queridos em risco. E, além de tudo, a gente viu que era um problema muito mais prolongado do que imaginávamos. Não foi um mês, não foi 3 meses, né? A gente ficou quase 2 anos enfrentando a parte mais crítica da pandemia. Então, vivenciando todo esse sofrimento emocional, essa tensão, esse medo, essa angústia da doença, o mundo do trabalho teve que ser repensado. Como eu vou trabalhar com essa iminência de contaminação? Eu precisei aprender a trabalhar em casa, a conversar com as pessoas de outros meios e, além de tudo, pensar, refletir se a dedicação que eu tenho ao meu trabalho vale a pena em uma vida que é tão frágil. Olha só quantas coisas estavam em torno aqui da pandemia da Covid-19. Então, foi um momento que a gente utilizou não só para repensar a nossa estrutura, né, a nossa fragilidade enquanto seres humanos, mas para repensar também a nossa dedicação ao trabalho, ao nosso formato de trabalho. Foi muito comum, e ainda é, que as pessoas saíssem de casa de manhã e só voltassem à noite, sem ter contato com os filhos, com os pais, com as pessoas queridas, com lazer. Então, as pessoas começaram a se questionar: é isso mesmo que eu quero da minha vida? E a gente, trabalhando de casa por um tempo, pensou: nossa, como é bom ter uma refeição juntos, como é bom ter um tempo juntos. Então, as pessoas começaram a se questionar e a questionar o papel do trabalho na vida delas. Bom, e para fechar essa primeira aula, o que eu quero dizer, como essa frase do Dostoiévski que eu amo, é o seguinte: a melhor definição que eu posso dar de um homem é a de um ser que se habitua a tudo. Novamente, né? A melhor definição que posso dar de um homem é a de um ser que se habitua a tudo. Então, os diferentes momentos históricos pelos quais passamos, eles exercem uma influência muito grande em como nós vamos nos comportar, em quem nós vamos nos tornar. E nós estamos, neste momento histórico, no momento de refletir sobre quem nós queremos ser no mundo do trabalho. Quem nós queremos ser na nossa vida produtiva. Então, convido vocês para refletir sobre isso. Nós teremos aí um módulo cheio de informações, mas essa informação, esse tipo de informação, esse tipo de reflexão de mundo do trabalho é um pré-requisito para a gente entrar aí no mundo que vamos entrar de medidas para recrutamento e seleção. Bom, essa é a nossa primeira aula, espero que vocês tenham aprendido comigo
e aguardem até a próxima!